Fala, gente, tudo bem? E aí, César, beleza? Tudo bem, tudo bem. E aí, meu grande amigo Moisés, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Até agora tudo bem. Então tá bom. Hoje a gente está aqui com o grande Moisés Assayag, grande literalmente, um grande parceiro, amigo nosso aí de longa data. E vamos bater um papo, né, Moisés? A ideia aqui é só entender como é que você chegou aonde você chegou, como é que você está vendo o futuro, as coisas que você tem feito, e contar um pouco passar um pouco da sua experiência, compartilhar um pouco da sua experiência para a gente aprender um pouquinho. Pode ser? Puta, obrigado. Pode ser, claro, claro. Isso é um grande prazer. Primeiro tá entre amigos e profissionais que eu respeito demais, demais. Tenho grande admiração. Então vai ser um bom momento para a gente trocar algumas informações aqui. Estou muito feliz. Obrigado. Moisés, bem-vindo ao nosso canalzinho aqui, cara. Muito bom ter você aqui. Moisés, eu costumo falar que é meu guru da administração e da gestão. O pouco que eu sei na vida foi ele que me ensinou. Ou seja, se não ensinou mais foi porque eu não aprendi, não porque ele não conseguiu, não teve vontade de ensinar. Então, para mim é um prazer absurdo estar escutando o Moisés de novo aqui e poder participar com ele, escutar um pouco mais, aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais do que eu ainda não conheço da carreira dele. Bem-vindo, Moisés. Obrigado. Eu que agradeço. Moisés, cara, eu queria começar do começo, assim, uma pergunta que eu tenho uma realmente curiosidade, apesar de te conhecer há um certo tempo, a gente nunca conversou sobre um tema, que eu sei que você não é de São Paulo, na verdade você não é nem do Rio, nem da Bahia, você é do mundo, né? Mas você nasceu na Bahia, correto? Não, nasci no Rio. Nasceu no Rio. E aí, Tiro onda de baiano. Tiro onda de baiano. Conta, como é que foi a tua vida aí? Porque a gente sabe que você teve experiência internacional, estudou fora. Como é que as coisas foram acontecendo para você, além de batalha? Mas, enfim, como é que a vida foi te levando para essa história aí? Cara, assim, tem um dos meus conceitos a gente planeja, mas no fim é o acaso que decide. Só que você dá uma mão ao acaso direcionando para onde você quer, né? Então, metade da minha história aí de perambular e de me definir como eu me defino hoje como um cosmopolita, né? É porque foi por acaso. E a outra metade, é você que vai forçando por causa da sua natureza, né? Então, como você falou, realmente, eu já morei aqui no Brasil, acho que uns 8, 9 lugares. Devo ser o cara mais brasileiro dos brasileiros, porque minha família é originalmente do norte do país, do Amazonas, depois foi para o Pará, depois um pedaço fui para o Rio, onde eu nasci, depois teve gente que veio para São Paulo, eu fui para Bahia, depois fui para São Paulo, fui para o Recife, enfim, um monte de lugar aqui. E a outra metade, assim, a minha inclinação sempre internacional, de conhecer coisas do mundo, conhecer culturas diferentes, culturas, acho que mais me atrai num povo não é o que ele fez, o que deixou de fazer, não são as obras duras, o hard work, não, é o soft, né? O que está por trás, a cultura, as comidas, enfim. E aí saí pelo mundo, viajando, fazendo coisas, estudando, morando. Aí fiz de tudo. Aí deu isso aqui, cara, deu esse melting pot aqui que eu sou. E estou radicado há, sei lá, 12 anos agora em São Paulo. E a sua passagem, você estudou... foi em Londres que você estudou, não foi? Uhum. Isso foi em que fase da tua vida? Foi depois de formado ou você se formou lá? Foi uma especialização? Depois de formado. Isso aí já fez parte do capítulo planejamento da parte do Moisés, né? Eu tinha me formado em economia na Bahia, tinha feito uma pós-graduação em corporate finance, né, finanças corporativas, na PUC do Rio, lá no Rio, e tinha feito trocentos cursos, isso planejado. Eu falei, cara, vou fazer um monte de curso para saber qual é a minha mesmo, se é finanças mesmo, se é outra área, e dentro de finanças o que é. E aí, perto dos 30 anos que eu fui decidir fazer o mestrado, quer dizer, já tinha decidido, mas que eu realmente implementei a ideia, e aí eu fui para Londres, porque realizar também um dos sonhos, é outro conceito meu, assim, cara, juntar o prazer com o trabalho, a parte dura com a parte soft, que eu já falei, né? Work hard, play hard, work hard, play hard. Essa é a frase, a ordem certa. Então, tinha que ser num lugar que me trouxesse alguma coisa. Eu tive várias ofertas, felizmente, né? Mas eu optei pela escola que era, nos meus tempos de economia, e até hoje, para mim, a meca do pensamento econômico, da terceira via, como foi apelidada. Na época não existia o nome terceira via, nasceu lá nessa escola, através de um ex-reitor da escola,
e futuro reitor novamente, o Anthony Giddens. Então, tudo isso me causava muito orgulho e muita vontade de estar lá. Então, eu optei pela The London School of Economics, que é onde eu fiz o meu mestrado, em finanças. Eu já sabia que era finanças, não era mais economia, não era nenhuma ciência social. E aí eu fiz lá e foi uma experiência maravilhosa, entre 96 e 97. E foi maravilhoso. Mas aí foi um pouco a parte planejada, né? Eu nem te conto como é que foi a história do financiamento de tudo isso, que é uma confusão, mas assim, no final deu certo, cara. No final deu certo, ficou lindo. Eu tenho uma história com Moisés, uma das histórias, que é uma história engraçada, é essa coisa do Moisés de buscar, de correr atrás e de sempre tá perseguindo, né? A gente trabalhava numa empresa francesa, e aí eu recém-chegado na empresa, entendendo como é que funcionava ainda, e o Moisés fala também em francês fluente. E eu fiz uma pergunta absurdamente ingênua. Falei, Moisés, mas você aprendeu francês? Você aprendeu francês em São Paulo? Poxa, ninguém pode aprender francês na Bahia, não? Porque eu não posso ter aprendido na Bahia quando eu era menino? Aprendi na Bahia, rapaz. Você acha que ninguém aprende francês na Bahia, não? Exatamente. Essa é uma das histórias curiosas do Moisés correndo atrás, né? E aí, César, no fundo, por trás tem um pouco da resposta que o Arthur Kerr disse que ele me fez. Por isso que eu fiz essa conexão, porque eu acho que tem tudo a ver. Arthur, eu fiz o curso de francês sem nenhuma conexão com a França, nada, apenas por gostar da língua, achava a língua bonita, achava legal. Tinha estudado na escola pública lá na Bahia e por um ano você aprendia francês. E, putz, essa língua é legal. Tipo assim, não estou fazendo nada, eu vou aprender isso aqui porque tem a ver com a minha inclinação, aquela de você ajudar a sorte, né? Se empurrar. Exato. E aí, nessa experiência que o César falou, e em tantas outras, eu também comecei a trabalhar muito com os franceses, mas eu já falava. Então, eu não sei se porque eu falava que eu fui trabalhar com os caras ou porque, ao contrário, entendeu? Sim, sim. Mas foi do nada isso, não tem nenhum parente francês, não tem nenhuma relação com ele. Mas eu acho que Desculpa, mas eu acho que é bom só para enfim, ilustra exatamente o que você falou, né? Da conexão e da busca e é muito legal. Moisés, se você fosse dar um conselho hoje para pessoal jovem aí que está pensando em carreira, enfim, como é que você montou como é que você planejou a sua vida, né? Porque quando a gente fala de planejar a vida, a gente tem que pensar um pouco mais cedo, não a partir dos 40, né? Com que idade que você começou a falar, bom, eu não sei, a minha vocação é essa, vou tentar perseguir isso, eu vou aprender 4 línguas, quero morar fora? Isso, Arthur, depende de cada um, cara. Cada um tem sua história. O conselho é o mesmo, cara, é assim, vai tentando, tem um objetivo, se você conseguir ver claramente, vai atrás, mas também não se apurrinhe se você não tiver o objetivo claro, porque ele vai vindo para você ao longo do caminho. Então, a metade que você planeja, porque planejamento é fundamental, ninguém tem bola de cristal, mas é essencial que se planeje para tudo na vida. Então, a parte do planejamento você tem que fazer, ainda que você não tenha exatamente qual o objetivo do que você vai ser ou deixar de ser. Mas as linhas gerais você tem que saber, porque isso vem de você, né? Eu tenho inclinação para tal coisa, eu gosto do ar livre, eu gosto do contato com pessoas, enfim. Você vai se formatando com o tempo. E aí tem um outro conceito que eu gosto muito, assim, não existe uma coisa só que você possa fazer, existem 100 coisas, né? A gente que está acostumado a dividir em quadrados, quando você chega na faculdade, por exemplo, é horroroso, porque você tem que dividir em um quadrado, mas aquele quadrado que você escolheu, arquitetura, medicina, alguém dividiu antes. Se alguém tivesse dividido aquele quadrado em 25 quadrados, teria 25 opções, mas dividiu em um só. Né? E quem definiu aquele quadrado? Então, no fundo, o conselho para responder a tua pergunta é assim, cara, vai no caminho que você sabe que é o teu. E aí, vai olhando as oportunidades que vão aparecendo, vai cavando algumas oportunidades. Tá? É isso aí. É isso aí, legal. Pois é, fala um pouco, a gente sabe que você passou aí como executivo de várias empresas, etc., uma história legal de carreira, e hoje você está com a Channel, né? A Channel Associados. A gente já teve até né, já trabalhamos juntos, né, nos apoiando em um projeto específico, mas acho que seria uma oportunidade legal de você contar abertamente aqui para todos o que vocês fazem, né? Qual que é a meta de vocês? Como é que, enfim, conta para a gente um pouquinho o que é o seu trabalho hoje em dia, o que você oferta no mercado. Eu há mais de 15 anos estou fazendo de modo independente, né?
esse processo de reestruturação operacional de companhias e unidades de negócio. É isso que eu já fazia antes isso como executivo. A relação jurídica era outra, né, do empregado, então sob contrato, mas raramente tinha prazo determinado. Só que, independente de você escrever o prazo determinado, as missões da vida têm prazo determinado. Você tem tarefas a cumprir, tem missões a cumprir que têm prazo determinado. Então, tem 15 anos, aproximadamente, que eu faço essa reestruturação de empresas, que significa, em inglês, é o turnaround, mas, em outras palavras, é trazer rentabilidade para a lucratividade desejada, o que você quer, né? O que é o objetivo do acionista para aquele negócio. E é isso que eu faço, que venho fazendo hoje com a Channel Associados. Hoje em dia, os modelos de organização e de composição de grupos permitem que você se organize sob diferentes guarda-chuvas. Hoje é um guarda-chuva da Channel, um guarda-chuva de outra empresa, depois outras empresas, é um consórcio, espécie de consórcios que você vai montando e vai se organizando. Mas a essência do trabalho é sempre a mesma, é reestruturar companhias, trazê-las para o objetivo de rentabilidade que o acionista quer ou que o negócio merece. Mas nesse modelo, se eu entendi, eu conheci um pouco desse modelo, na verdade não é um trabalho de consultoria, né? Que você entra, faz um estudo, deixa lá uma receita e vai embora. Você meio que opera a empresa durante esse período para garantir o resultado, certo? Para garantir esse objetivo. Bem lembrado, César, bem lembrado. Que eu acho que esse, para mim, é o grande destaque desse modelo, né? Perfeito, verdade. Porque consultores tem muitos, né? Você chega e dá o conselho, diz para o cara, ó, analisei aqui, assim que você faz. Você vira as costas e vai embora, e a pessoa continua lá, né? A história piada de consultores tem um monte, né? Mas você conhece aquela da coruja, né? Que o coelho está com problema de atravessar um rio cheio de piranhas, e aí ele vai lá na coruja, alguém aconselha ele a procurar o consultor, aí a coruja lá, sob uma FII bem modesta, deu o problema do coelho e falou para ele, cara, sua solução é simples, você chega na beira do rio, se transforma no jacaré, atravessa, sai do outro lado e volta a ser coelho. O coelho sai numa felicidade absurda daqui. Porra, por que eu não pensei nisso antes, né, cara? Esse é o conselho da minha vida, cara. Agora eu não vou ficar mais dependendo de só ficar de um lado do rio, né? Agora é só executar. Assim, bom, eu sei que esse tema te toca bastante, o executor, né? E não entre nisso, não vai entrar nessa linha das coisas que eu já te pedi para você fazer e você se perguntar, pô, esse cara tá maluco, esse cara... Isso é outro capítulo, e nem é para esse vídeo aqui, não. É verdade. Mas aí o coelho volta para a coruja e fala, coruja, como é que eu faço esse negócio? Meu irmão, o negócio é te dar o conselho, a implementação é com você, entendeu? E a gente não sai disso, a gente não só dá o conselho, diz como é que tem que ser feito, como vai lá e faz e garante o resultado. Nosso desempenho, nosso pagamento, inclusive, é vinculado a esse resultado. Esse eu acho que, para mim, é o mais atraente do modelo de vocês, né? Porque falar o que fazer é muito tranquilo. E só que o fato de você entrar e operar a empresa, e operar o dia a dia da empresa, com as dores da empresa, e com os impactos que as implementações que você vai fazer para a mudança vão trazer e gerenciar isso tudo, esse eu acho que é o grande charme do modelo, é o grande barato do que vocês fazem hoje, porque se não der certo, você vai ver que não deu certo porque você está lá operando, né? Você não vai deixar para alguém saber isso por você. E a realidade não é estática, né, César? Assim, você pode até planejar direito, eu vou por esse caminho e vai dar certo. E pode dar certo mesmo. Só que no meio do caminho vão acontecer outras coisas, outras intempéries, né? Outras. Você tem que ir corrigindo o rumo, a rota. Isso é a primeira coisa. E a segunda, os planos são simplificações da realidade. Tem que ser, senão você não vai conseguir analisar nada, né, com todas as variáveis. Eles resumem aquilo. Mas no dia a dia, a vida é a interação dessas complexidades todas. Perfeito. Então, alguém tem que arbitrar isso. Alguém tem que arbitrar isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Isso aqui eu vou fazer dobrado. Opa, aqui apareceu uma oportunidade que eu vou trazer para dentro do plano. Então, por esses dois motivos, né, eu creio que é fundamental a entrega. E é verdade, o nosso modelo tem essa vantagem. Né? E a gente sabe que muda muito de empresa para empresa, os desafios maiores ou menores, empresas maiores ou menores, mas, em média, quanto tempo mais ou menos você fica dentro da companhia fazendo esse trabalho? Para resumir, média da média, uns 6 meses, você já tem
os resultados que você quer. Para consolidar de 9 meses a 1 ano, está totalmente consolidado, entregue com o legado que tem que ser. Menos que isso, você tem pequenas vitórias que trazem um alento, trazem uma energia para o projeto, mas ainda não fica de pé, como uma criancinha, né? Não está de pé ainda. Mas ainda assim, pelos objetivos que a gente sabe que você já atingiu e pelos resultados que a gente sabe que você já trouxe, eu acho que é um tempo, cara, de razoável a curto, né? 1 ano. Porque realmente é uma mudança significativa na empresa, né? E entenda que, né, é bom que todo mundo entenda que, você fala 6 meses é rápido, mas dentro desses 6 meses você tem que desfazer por vezes ou consertar problemas que se acumularam na empresa pela vida dela, 15 anos, 20 anos. Então é muito mais difícil. É muito difícil nesse sentido. Tem coisas que começaram ontem, essas são mais simples, só desfazer, mas tem coisas que vêm sendo feitas de algum jeito. E o pior, em algum momento deram certo, ou davam certo, e deixaram de dar de repente. Aí como é que você prova? E aí você tem um paradigma nisso. Exatamente. Você tem algum segmento específico que você atua? Você atua mais em algum segmento ou na sua história da Channel você acabou indo para todas as frentes? A administração, ela é uma ciência transversal. Então você pode aplicar como definição para todos os negócios, todos. E agora a gente está muito envolvido com futebol e tal, bastante envolvido. Isso é um negócio que não era nem tratado como negócio. E vai ser tratado, está sendo tratado, e em outros lugares já virou negócio e foi resolvido. Os seus problemas são resolvidos pelas soluções dos outros negócios tradicionais. Então a ciência é transversal. Há casos, entretanto, em que a solução é muito técnica, muito específica, né? E aí o problema não é nem de gestão, o problema é daquele ponto específico. E nesses casos, a gente traz esse aporte do específico que precisa para cuidar. Mas, em geral, o problema da empresa, dos negócios, não é específico e nem totalmente técnico, entendeu? Geralmente não é um produto que o cara deixou virar obsoleto, deixou de existir, aí o cara... Bom, aí não tem jeito, você tem que ou se reinventar ou... Enfim. Isso. Mas, em geral, é um problema de gestão e essa pode ser resolvida de modo transversal. Você está no momento agora que você juntou paixão com profissão, né? Futebol com trabalho. Como é que está sendo trabalhar com futebol, cara? Tá aí um belo exemplo. Seu gancho é perfeito nesse momento aí da pergunta do Arthur, porque é algo que é 100% paixão, né, cara? Especialmente no Brasil, na nossa realidade, nunca foi tratado como um negócio em si, e de uma hora para outra você vê que o mundo já mudou, o mundo já começou há tempos a tratar o futebol como negócio, e no Brasil está chegando isso até porque não tem mais jeito. As empresas, se os clubes fossem empresas, já tinham quebrado muitos deles, né? E outros, mesmo não sendo, estão em vias de iriam desaparecer se não se transformassem. Então, realmente é complicado. Quando você junta a emoção, nós falamos futebol, torcedor, apaixonado e tal. Então, quando você junta a emoção com a razão, em geral, em 99,9% das vezes, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, a gente tem que hoje separar isso na nossa cabeça para tentar dar certo e fazer disso um grande negócio. Não é possível que o maior fornecedor de pé de obra do mundo, né, onde tem 5 títulos, vitória. Aí, um belo exemplo, comparando com as empresas que a gente acabou de falar. Pô, deu certo até hoje, então, só continuar fazendo como está, não vai dar certo, não vai dar mais certo como deu antes. Porque, né, lá fora o concorrente mudou, as coisas mudaram lá. Então, você perdeu espaço. Está claro para todo mundo que não seremos mais dominantes como fomos, mantendo aquele modelo de negócios, modelo de operação que tínhamos antes. A base continua a mesma, continua gerando né, talento do mesmo jeito, mas a organização do talento, a absorção desses, evitar que se percam os melhores né, nas fases da vida do jogador, etc. Está sendo um desafio, César. É muita emoção, tá junto, mas também é um prazer. Acho que é uma tendência. Futebol vai mudar. Futebol vai. Já é uma tendência consolidada. Anota aí, daqui a 5 anos, os números do total de negócios do Brasil devem multiplicar por uns 3 ou 4. E em 10 anos, isso aqui vai multiplicar por 30, 40. Porque nós estamos na pré-história do futebol. Na pré-história do futebol. Eu vou dar um exemplo que eu tenho falado bastante, cara. Pega aí na internet, pega um jogo do campeonato inglês antes da Premier League. Nem tinha Premier League ainda, nem tinha organização como liga. E aí é outro detalhe, né? Você tem que organizar não só os clubes, mas organizar toda a estrutura do futebol. Quanto a gente tem de CBFs, essas coisas que a gente está vendo aí.
né? Quando você organiza tudo, então você olha um jogo do campeonato inglês lá da década de 80, de 70, pô, tem cachorro em campo, briga, confusão de torcedor, nego invadindo, tem cada uma, cara. Pô, cara, é possível ser o campeonato inglês é o mesmo campeonato, com os mesmos times do que acontece hoje. E um exemplo que eu uso, o último colocado lá do campeonato inglês, lá o Brentford, acabou de subir, deve valer muito mais do que os top 3 ou top 5 do Brasil, só por estarem numa estrutura daquele jeito lá profissional. Então, essa nova lei aí, enfim, anota aí, daqui a 3, 4 anos o futebol brasileiro vai ser em múltiplos de tamanho e de volume de negócios, muitas vezes maior do que ele é hoje. Se nós fôssemos um podcast desses caras que fazem por aí, eu já falava, isso é um corte, essa já é uma manchete para poder dar corte, né? E é um outro programa separado, inclusive, viu, cara? Que legal. Mas além de você estar atuando na parte de reestruturação, etc., você também joga futebol ou não? Não, aí não. Eu sou só apaixonado e tal, mas não jogo nada, cara. Você tá na onda do beach tênis agora, né? Beach tênis. Tentando me reinventar lá, porque no futebol não deu, no basquete não deu, no vôlei não deu. Algum esporte tem que me aceitar, cara. Falando dessa mudança do futebol, Moisés, nessa transformação que você acredita que vai vir nos próximos anos, você acha que a transformação se dá por uma gestão mais eficiente, mais profissional, mais profissionalizada? Ou seja, da onde vem essa mudança? Excelente colocação, César. O futebol só entrou nessa conversa, além da minha paixão, mas nesse caso aqui especificamente pelo lado gestão. A salvação do futebol vai se dar pela gestão, você não tem dúvida. Como em tantos negócios que a gente viu, tantos negócios, isso vale para futebol, para governos, para empresas, para ONGs, é a gestão que encaminha a salvação, nesse caso, como está do futebol brasileiro. Não há destino fora de uma gestão organizada, profissionalizada, com os critérios que já deram certo nas empresas. Então, independente de você tratar o futebol como negócio, a gestão, como se fosse um negócio, tem que acontecer. A salvação do futebol se dará pela gestão, já tem alguns exemplos aqui, já tem muitos exemplos fora, e é por isso que eu estou engajado. O prazer é duplo, né? Como você colocou, tem um lado da emoção, mas tem um lado da gestão. E é nesse lado que eu quero mais contribuir. É onde a gente tem certeza que vai mudar o panorama do futebol. Mais uma vez, a gestão vai fazer isso no cenário de algum negócio. Ou seja, o que eu vejo é que hoje você tem muita gente fazendo essa gestão só por paixão, né? Sem a profissionalização, ou seja, e aí a paixão nem sempre te leva para os melhores caminhos, né? Quase nunca, viu, César? Eu diria que nunca, viu? A emoção é uma péssima conselheira. Conselheira. Não, entendeu? Claro que a gente por definição, um produto de hormônios, um monte de coisa, não dá para dizer que ninguém é isento de nada, né? Sim. Mas decidir na forma como vinha decidindo, sempre com base em paixão, e escolher os mais apaixonados para decidir, não dá certo nunca em lugar nenhum, e já não deu. Eu só vou contar mais uma frasezinha para ilustrar, porque essa eu conto, eu venho contando aos longos dos últimos anos, já devo ter falado para umas 1000 pessoas num determinado momento tenso da vida corporativa. Moisés me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou: nós aqui não somos pagos para ter emoção, e sim para tomarmos as melhores decisões. Ou seja, é exatamente isso que você está falando agora, que você já me falou há uns 10 anos atrás. Ou seja, a emoção nunca é uma boa conselheira, né? Não. Você tem razão. Moisés, continuando aí, voltando um pouquinho na sua história, a gente sabe que você já andou, além de trabalhar por vários lugares aqui no Brasil e fora do Brasil, a gente sabe também que você tem um dom para ser palestrante, né? Se não me engano, você já andou no Chile, já andou Estados Unidos, enfim, andou por vários lugares aí, não só Brasil, palestrando. Conta pra gente o que era o tema, né? E qual era o teu público, para quem que você palestrava e quais eram, o que você trazia para esse pessoal? Eu só não palestrei na África, eu acho, viu? Mas eu tento fazer da palestra um meio de comunicar os conceitos que eu acho relevantes e que acho que é importante que mais e mais pessoas
conheçam, né? E faço isso não como parte do meu trabalho, mas como parte de mim. Assim, eu gosto de passar os conceitos, jogar para frente, interagir, absorver outros. Então, fiz isso minha vida inteira e sempre gostei de fazer, gosto de fazer. A minha ideia é isso, é passar um pouco desse aprendizado do que eu sei, vi, testemunhei de relevante, que sei que são importantes, para que as outras pessoas possam usar também. Entendeu? Eu pego um colado, um pouco de teoria, um pouco de prática, faz aquela mistura, e aí conto casos, é sempre embasado em casos, em realidade. Então, eu gosto muito de fazer isso, fiz muito. E essa facilidade aí que o César falou de falar algumas línguas também me ajuda bastante. Você cria o rapport, cria uma relação rápida com a turma e empatiza, né? E aí fica mais simples de falar. E outra coisa, falar língua não é só falar a língua né? Tem que usar os termos na conotação e na nuance que aquela palavra tem de sentido para eles, o conceito. Tem certos conceitos uma ciência, que né? Tem coisas que você fala aqui, tem um sentido aqui, né? A mesma palavra lá, em outro lugar, tem outro contexto, outro sentido, entendeu? Então, é muito disso. Isso me dá um prazer pessoal grande. É muito legal. Tanto que eu estava escutando esses dias um comediante, que eu não vou citar nome aqui, porque, né, acho que não precisa, mas, enfim, um comediante que está tentando carreira internacional. E a grande dificuldade dele, apesar no Brasil ser super consagrado, a dificuldade dele no exterior é exatamente contar a mesma história que faça sentido para a cultura, né, do americano. Fazer comédia em outra língua deve ser muito difícil. Exatamente. Né? Então, sem dúvida, as nuances e, enfim, conhecer a cultura e saber o que pode e o que não pode falar. Tem muita coisa que você não pode falar. Isso que eu ia falar, até o tema da piada é relevante, cara. Tem coisa que não cabe. E mesmo que tem coisa que, tá bom, não cabe, mas você fala, o cara pode entender diferente lá completamente. Entendeu? O que também vale para o nosso lado, né? Tem muito americano de sucesso extremo nos Estados Unidos, que eu confesso que tem piada que eu não vejo graça, né? Mas, de novo, não estou inserido no contexto deles, enfim, né? No país, nem na política, nem na cultura do cara de lá, mas tem muita piada que, pelo menos para mim, é sem graça e você vê a plateia se matando de tanto rir. O Moisés, caminhando para o final aqui, para não tomar muito seu tempo, mais alguns 2 temas aqui, talvez. A gente trabalha com tecnologia, né? Você trabalha na gestão, na reestruturação, você trabalha com, eu diria até com um pouco de filosofia de administração, né? Porque se você hoje está no futebol, você está levando filosofia de administração, não só técnica, para esses ambientes. Mas, de novo, como a gente trabalha com tecnologia, a gente é obrigado a te perguntar, né? Como é que se vê a tecnologia hoje nessas empresas que você tem passado? Em que caixinha que ela entra? Né? Na caixinha de produto de apoio, na caixinha de estratégia? E como é que você vê isso também para frente, né? Não só no momento atual que a gente está? Na caixinha dentro da empresa depende da ambição da empresa e do quão bem sucedida ela é ou quer ser no futuro. E nas mais bem-sucedidas, na caixinha estratégica, sem dúvida, né? A tecnologia já passou daquele ponto em que era uma coisa desejável, né? Hoje é o must-have lá, você tem que ter, e em alguns casos, se você não tiver, você vai deixar de existir amanhã, porque ela se tornou mandatória, obrigatória em muitos contextos. Ela é 100%, está presente, onipresente em todas as negócios, todas as atividades, enfim, não é nem só a vantagem competitiva, como já foi até pouco tempo, ela é parte da sobrevivência. Você sem ela, você não sobrevive em muitos negócios e certamente em muito pouco tempo em 100% dos negócios. Para a gente que faz reestruturação, ela é fundamental, porque ela segue a mesma linha, né? No fundo, você pode encarar a tecnologia como um facilitador de negócios, seja pela via da otimização, seja pela via da expansão, enfim, que são os conceitos mais relevantes dentro de qualquer reestruturação operacional, né? Você sempre melhora, você sempre tenta otimizar, tenta expandir e tenta ganhar produtividade, ganhar eficiência, tenta tudo isso, tenta ganhar alcance e tudo isso a tecnologia te provê
de diversas formas. Então, ela é fundamental. Assim. Não cabe mais nem no debate discutir se tecnologia é boa ou não nesse momento. Moisés, também ainda nessa parte de estratégia, enfim, futuro, na verdade não é só futuro, né? Já começou, mas pensando ao longo dos anos, queria saber se você já está se deparando com projetos e necessidades de inteligência artificial, né? Eu tenho um amigo, um grande amigo, que é de um escritório de advocacia. Ele comentou comigo que o escritório deles há muitos anos, não começou agora, há muitos anos está com um projeto de inteligência artificial, onde o robozinho está sendo alimentado, né? Porque em alguns projetos ele nasce como um bebê, né? Sem saber exatamente como andar, como falar, e essa criança, essa inteligência artificial está sendo abastecida com processos e casos e jurisprudência há alguns anos, né? A opinião dele, não vou citar nome porque acho que não convém, mas a opinião dele é que em alguns anos, né, 10 anos, 15 anos, a quantidade de advogados que a gente vai ter nos escritórios de advocacia, aquela quantidade grande de gente para avaliar contratos e, enfim, processos, vai cair drasticamente. Você vê isso da mesma forma? O que você está vendo de inteligência artificial nessa camada de gestão, de uma forma mais abrangente, sem citar um projeto específico, ou citando, se você preferir? A inteligência artificial ela é libertária, assim, vou começar pelo final, para onde eu acho que isso tudo vai nos levar. Ela vai libertar o homem de pequenas coisas, tarefas repetitivas, de coisas assim que você, ainda que você ache que é um trabalho intelectual profundo, no final é uma repetição, você aprende, como você falou, como um bebê e vai acrescentando camadas. Isso é uma coisa mecânica que pode ser feita. Como é que o médico faz a anamnese? Ele recebe as informações, vai jogando na base de dados dele lá e daqui a pouco ele cospe um diagnóstico. Uma máquina, em tese, pode fazer isso muito melhor, porque ela tem uma capacidade muito maior de armazenar dados, de fazer correlações e fazer por fim, o diagnóstico. Isso, né? A primeira experiência que eu topei com inteligência artificial foi no escritório de advocacia, coincidentemente, você contou essa história, e simplesmente a inteligência lá, o robô lá, conseguia amassar e ler e interpretar 200 processos por minuto. A gente fala, pô, uma velocidade inacreditável. Não, mas não é só isso, não, cara. Ele já chegava e redigia lá o que tinha que ser redigido, entregava, mandava e tal. Fazia tudo, cara. Eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui? E aí o cara que implantou o sistema falou, cuidado, porque você está no mundo anterior. No mundo anterior, você otimizava processos. Eu vou fazer um parênteses. Eu acabei de falar em 2 ou 3 respostas aí. Otimizar processos, né? E o cara falou assim, aí fez parênteses. O cara falou, não, a inteligência artificial, ela destrói processos. Não existe processo. Acabou. Esse processo, como você conhece, acabou. É outra forma. Então, acho que ela vem para o bem. A sua resposta é sim. Ela vai realmente transformar o modo como a gente vê o mundo, o modo como o homem se relaciona com o mundo de maneira geral. E essas coisas que não parecem, mas têm cara de intelectual, mas são repetitivas e que podem ser aperfeiçoadas a partir da própria experiência, isso pode ser... a inteligência artificial pode fazer isso, vai fazer isso por natureza, entendeu? Vai aprender sozinha. Eu vejo com bons olhos. E dentro da nossa experiência, nossa gestão, eu já usei isso num projeto agora recente, muito interessante. A gente, olhando os dados, aí, a anamnese do médico, né? A gente, como gestor, vai lá, olha os dados, analisa, tira nossas conclusões. Mas aí você pega e joga para dentro de uma máquina que tem capacidade de, sei lá, 1 milhão de vezes maior que a sua, de fazer correlações de dados, ela cuspiu para a gente possíveis correlações que a gente não tinha visto. Deu insights fantásticos para a decisão. Ela não tomou decisão ainda, mas nos disse praticamente, tá aqui o material que você não tinha visto. Então, somos fãs da inteligência artificial. Tem agora, nesse momento, 3 projetos que estão com base nela, tentando levantar informações. E, para mim, vai revolucionar a nossa forma de operar em qualquer camada, tanto de gestão, operação em si, tudo. Você falou uma coisa que é muito legal e que eu acho que é a evolução disso e a consolidação disso, que são as coisas que parecem ser intelectuais, mas que no fundo são atividades 100% repetitivas. Eu acho que a hora que romper essa barreira,
isso vai ter um viés aí muito forte, cara. Porque tem muita coisa que se mostra intelectual, mas que no fundo não é, né? Ela é repetitiva, ela já foi em algum momento, ela não está atualizada, você não sabe o que o cara está agora nesse momento fazendo lá em outro país, e a máquina poderia estar. Perfeito, né? Perfeito. Exato, porque a fonte que ela usa, não uma fonte, mas milhões de fontes de informação, né? Não só do Brasil, não só de São Paulo, não só da cidade, enfim. Claro que tem o perigo quem viu Blade Runner sabe do que a gente está falando, né? Pode acontecer, né? Os replicantes e tal. Né? Por isso que uma das coisas que eu gosto de vez em quando de fazer e recomendo a todo mundo é olhar as entrevistas antigas do Isaac Asimov. Porque ali ele tem há 40... das antigas. O cara há 40, 50 anos fala coisas que... Cara, será que isso pode acontecer? Não pode? Né? E cada dia a gente se sente até mais perto de algumas das coisas. Exatamente. As boas e as ruins, hein? Exatamente. Bom, acho que para terminar, Moisés, pelo menos de minha parte, talvez o César, se tiver alguma outra curiosidade, a gente faz junto aí, mas o César já comentou que você foi um dos gurus para ele, né? Enfim, vocês trabalharam juntos e disse ele que aprendeu bastante com você, o que é um fato. O pouco de projeto que a gente trabalhou junto, o aprendizado foi muito legal, do meu lado. Quem foi ou quem é a sua inspiração, o seu guru, o seu pensador favorito, o escritor, enfim, não precisa ser um, podem ser 2, 3, mas enfim, quais são as pessoas que te inspiram hoje em dia, ou no passado que ainda permanecem? Arthur, eu sou fã da especialização, então eu tenho, para cada caixinha de conhecimento, eu tenho um guru assim, que eu gosto, que eu sei que a especialização é muito relevante, então esse cara é bom nisso pode não ser bom naquilo, né? Era o Pelé vendendo Vitaçai. Bom, o que o Pelé vende Vitaçai? Então, ele sabe disso aqui, mas não sabe disso. Então, dentro do tema que nós estamos falando aqui, tal de gestão, que é muito forte, eu tenho alguns, que é o segundo conceito que eu tenho. Eu falei, cara, eu gosto de colar ideias, colar pedaços da ideia de um com pedaços da ideia de outro e depois ir juntando e dali tirar alguma coisa, né? Às vezes é um colado que é muito fundamental na ideia de um, às vezes é de outro, às vezes junta coisa. E uma terceira dimensão é trazer coisas de outras áreas e jogar ali para fazer uma mistura. Então, em gestão, obviamente, eu gosto dos grandes gurus pensadores, assim, os menos específicos, eu gosto das ideias. Assim. Então, obviamente, o Peter Drucker, que é o pai de todos, o cara trouxe conceitos que você fala, porra, isso aqui realmente... alguém definiu que ele levou uma prática, uma arte quase ao nível de ciência, porque ele foi lá e sistematizou algumas coisas, entendeu? Muito, muito legal, muito legal. Mintzberg, que é da mesma linha, depois o Deming também, nas coisas mais práticas, que virou tanto modelo de gestão aí baseado nele. Então, é um colado desses top caras aí. Porter é fantástico. Porter trouxe uma outra dimensão, um outro modelo. Eu vou juntando aí um pouco de cada, cara. Muito legal, muito legal. Muito legal. Bom, Moisés, eu acho que se a gente pudesse, a gente ficava mais umas 3 horas aqui. Final de tarde, a gente poderia até tomar um uísque, mas, enfim, não vai dar tempo. A gente queria te agradecer o seu tempo aí com a gente, não só nesse bate-papo aqui, que foi muito legal, mas ao longo da vida, né? A presença, por mais que seja distante, os poucos encontros, é um prazer sempre estar próximo de você, escutar as tuas ideias e, enfim, e falar besteira também, que faz bem para todo mundo. Então, a gente agradece a sua atenção, agradece a confiança também na gente, né, pelos trabalhos que a gente já executou algumas vezes junto aí, e a gente está à disposição para quando você precisar e conte com a gente aí. Não, legal, gente. Para mim é um prazerzaço, é um bate-papo aí com vocês, eu adoro esse approach de vocês, a leveza com que vocês são caras leves, cara, isso aí é uma delícia. Legal. Só na fala, né, Moisés, porque no peso, depois da pandemia, não... Na balança mesmo, né?
Mas isso não tem preço, cara. De novo, aquela linha que eu falo para vocês, por exemplo, tem que combinar o hard com o soft, assim. Então, pô, já que a gente vai ter que ser hard e vocês sabem ser hard quando tem que ser hard, que seja com gente soft, pô, entendeu? Não precisamos ser abrasivo o tempo todo, entendeu? Então, pô, para mim é um prazer gigantesco. Se a gente não tem mais interações é porque a vida não tem permitido, especialmente nos últimos anos. Mas já tivemos ótimas e vamos ter muitas no futuro, tá? Com certeza. É o que o Arthur falou, Moisés. Você sabe que se eu pudesse, eu ficaria até 11 horas da noite aqui, trocando ideia, batendo papo, escutando coisas. Mas foi demais, cara. Seu tempo com a gente aqui foi demais. E boa estada em Salvador, boa recuperação para a mamãe. E de volta a São Paulo, vamos marcar, vamos nos encontrar, cara. Vamos continuar esse bate-papo agora com cerveja. Bom, então para fechar. Valeu, Moisés. Super obrigado. Valeu, e, Fábio, se Deus quiser, a gente volta a fazer mais um desse daqui a um tempinho, com outros temas aí, que a gente sabe que ideias não faltam aí vindo de você. Obrigado, gente. Valeu, cara.